voltamos aqui para o nosso tema da live. Voltamos aqui para o nosso tema da live de hoje, que é um dos obstáculos, que é quando a pessoa não se sente preparada para poder dar aulas de capoeira. Às vezes a pessoa já até viu que é uma oportunidade, mas ela não se sente bem preparada, ela fica desconfortável com aquela situação. O que seria, né? Classifica isso, né? Vamos dar umas características aqui para vocês compreenderem. O que seria uma pessoa que não se sente preparado para poder atuar como um professor de capoeira? Primeira coisa, tem gente que acha que é dom, né? Que você nasceu com aquele dom ali. E não, aquilo é uma habilidade que você vai aprender ao longo do tempo, você vai aprender ali com metodologias, você vai aprender com métodos, vendo pessoas executando, você vai estudando, aprendendo e vendo as outras pessoas aplicarem também. E também você aprende com a prática, né? E vamos lá. Quando essa pessoa não sabe, por exemplo, se comunicar, algumas pessoas elas sentem esse desconforto, essa insegurança para poder dar aula, porque ela não sabe, poxa, como é que eu vou comunicar lá com a dona da escola, com o dono da academia, o que eu falo? O que eu falo com essas pessoas para ela me dar a oportunidade de trabalhar lá? Então a pessoa não sabe como vai abordar uma direção de uma escola, um diretor de uma academia, um líder, né, desses locais de trabalho. A mesma coisa em relação aos alunos. Algumas pessoas sabem, falam assim, poxa, eu sou um excelente capoeira, eu sou um bom capoeirista, mas na hora de eu dar aula, eu não consigo passar isso adiante, eu não sei como me expressar de forma que os alunos gostem das minhas aulas, de forma que os alunos, eles prestem atenção no que eu estou falando. Eu não sei que palavras utilizar, eu não sei o que eu falo, não sei como que eu estruturo, né? Como que eu me comunico com essas diferentes idades que tem lá naquele ambiente. Enfim, tem várias coisas que a pessoa fica insegura. Uma outra é em relação aos pais. Assim, olha, eu gosto de ensinar capoeira, as crianças me ouvem, mas eu não sei como lidar com os pais, cara. Só de eu pensar nessa situação de ter que combinar com o pai, o pagamento, não, isso aí não dá pra mim. Enfim, eu não consigo lidar com essa situação, não sei, parece que eu tô cobrando demais. Se o pai ficar chateado, será que ele vai querer ficar olhando as minhas aulas? Será que ele vai confiar em mim para estar ali com o filho dele? Ou às vezes até com a filha dele? Então, tem alguns desconfortos, algumas coisas que você não se sente preparado. Então, isso é um pouco do que a gente vai ver aqui, né? Essa parte social, esse desconforto psicológico que a gente tem, e também metodológico, porque às vezes a gente fala assim, poxa, o que eu vou passar? Eu lembro muito bem disso. O que eu vou passar se eu tenho que dar aula o ano inteiro? Se eu tenho que dar aula o ano inteiro num local, o que eu vou passar nas minhas aulas? Poxa, é difícil eu pensar em uma aula. Eu nunca dei aula. Ou então, assim, eu já dei aula, mas a minha experiência não foi muito bem sucedida, não, que travei na hora, não sabia que passava ali, não sabia qual atividade que eu colocava depois. Então, isso é um pouco do desconforto, essa insegurança que as pessoas sentem, que eu já senti também, né? Todo mundo, quando está começando, né, principalmente, sente esse desconforto na hora de começar. Principalmente se você vai a campo, né, despreparado ali, sem uma metodologia específica para poder estar seguindo, onde você vai, com certeza, vai ser uma coisa muito mais árdua, muito mais difícil, vai ser uma adaptação muito mais sofrida ali para você, tá? E um exemplo para clarear mais ainda para vocês. O mestrando Paulo Ricardo, certa vez, ele contou para nós que ele estava numa reunião de escola. É comum algumas escolas fazerem uma reunião com os pais e com o corpo docente, que é os professores da escola, para poder apresentar, né, os professores da escola para os pais, que às vezes tem professores novos também nessa escola. Então, o que aconteceu? Tinha lá o professor de balé, enfim, tem os professores das outras atividades. E o que acontecia? Quando eles tinham a oportunidade de falar, alguns deles só falavam assim: oi, pessoal, eu sou fulana de tal, sou a Maria Júlia e eu sou professora do balé. Ponto. Às vezes saía assim, eu vou dar aula pro filho de vocês. Mas saía, era alguma coisa assim. Você via que aquela situação era extremamente desconfortável para aquela pessoa. Você via que ela não estava acostumada. Ela não estava acostumada a estar naquele local ali.
essa criança chegando aí, Xandinho. Beleza. Xande, né? Xande. Beleza, galera chegando aí, hein? Com força total. Então você via que aquela pessoa, ela não estava desconfortável com aquela situação ali na frente dos pais. Meu Deus, todo mundo olhando para ela. Enfim, a pessoa sentia isso. Tá? Então, isso que eu caracterizo um pouco essa insegurança, que nós também compartilhamos disso, né? Ninguém fica 100% preparado. 100% preparado. Toda vez Sim. que muda um pouquinho, às vezes você pega uma turma nova de uma outra escola, primeiro dá aquela enchida no peito, aquela respirada, aí depois você vê, não, a minha metodologia funcionou. E é assim que você vai tirando, né, um pouco disso de você, combatendo ali, colocando, né, de ponto de encontro, né, a dificuldade com a metodologia. Então, o professor ele explicou para a gente aqui o que seria você não se sentir preparado, né? Ele deu algumas características ali. E agora a gente vai falar para vocês o que seria, então, se sentir preparado. Tá, eu já entendi o que seria eu não me sentir preparado, então agora o que seria que eu não me sentir preparado, o que seria agora eu me sentir preparado. Quando você se sente preparado, você sabe usar a comunicação correta com os donos das escolas, né? Você consegue chegar e se comunicar bem ali com eles, você não tem esse problema ali do que você vai falar com eles, não só com os donos das escolas, mas também com os donos das academias, aí a galera que já tem vontade de trabalhar com os adultos ou que já trabalha com adultos, né? Tem gente, é lógico, que tem a sua própria academia, mas eu falo também aquelas academias igual no nosso grupo tem academias próprias e tem academias de musculação que a gente dá aula lá dentro da academia aí. Então, para você se sentir preparado, a pessoa que se sente preparada, ela já sabe se comunicar com esses donos de escolas, de academias, né? Ele sabe apresentar uma forma ali que mostra a importância da capoeira como um esporte para aquele local, como uma diversão também, não só para as crianças, mas também para os adultos. Ele sabe pontuar direitinho quais são os pontos importantes para que aquela pessoa veja aquilo como uma oportunidade. E ela sabe também convencer os pais sobre a importância da prática de capoeira ali no âmbito escolar que seu filho está encaixado. Porque não adianta nada você convencer, né, a dona da escola ou convencer a dona da academia e você não conseguir apresentar isso para os pais. Então, a pessoa ela que já está se sentindo segura, já está se sentindo preparada, ela sabe muito bem o que falar com esses pais, né? Ela sabe apresentar a importância da capoeira e convencer esses pais também de que a capoeira é um esporte que seria bom ser incluído na vida do seu filho. E ela também sabe apresentar, obviamente, consequentemente, a capoeira para as crianças, né? De uma maneira que faça as crianças desejarem participar das aulas, façam as crianças quererem se sentir, sentir que o professor está inserido ali no mesmo meio que elas, que as crianças às vezes não veem o professor como um monstro ali, mas que vê o professor quase que como no nível delas, no mundo delas ali, e através da linguagem que a gente tem com cada um. Então, a pessoa que ela está preparada, ela sabe lidar com esses três públicos, né? Com a escola ou a academia, com os pais e com as crianças, com os alunos. Beleza, galera? Pessoal, e por que é importante? Por que é importante, então, essa preparação? A Bruna deu mais clareza para nós, falando aí a respeito, né, do que seria, então, uma pessoa que tem segurança para poder atuar, né, para poder dar aulas de capoeira. Mas por que seria importante essa pessoa se sentir preparada? A primeira coisa que eu vou repetir para vocês: ninguém vai se sentir 100% preparado. Como eu falei, as coisas mudam. Às vezes você muda uma turma, às vezes entra uma criança nova, às vezes entra uma criança que é mais agitada e o jogo já vira porque você não estava acostumado com uma criança tão agitada. Às vezes tem um aluno ali que tem autismo na sua turma e as coisas já mudam um pouquinho. Enfim, acontece. Vinha sempre a mãe buscar, aí no outro dia veio o pai buscar, você vai, pô, pai, eu nunca atendi, rapaz, o cara tava nervoso, tal, não sei o quê. Sempre as situações elas vão se alternando. Então, assim, mas obviamente, uns 60% você consegue com uma preparação, né? Se você cair lá naquele ambiente, por exemplo, de trabalho, seja escola, seja academia, clube, enfim, projeto, onde você estiver atuando, se você cai lá num local desse, você não tinha experiência nenhuma, você não teve como acompanhar ninguém para poder aprender como, você não teve como estudar, enfim, você estava lhe dando o seu melhor, mas você
se sentir que faltavam as informações, provavelmente que você vai ficar frustrado naquele local e com aquelas atividades, tá, pessoal? Então, primeira coisa é entender isso, que você nunca vai estar 100% preparado. Mas essa preparação vai te dar pelo menos uns 60%, né? Uns 60% daquilo que você precisa. E esse 60% acaba sendo primordial, fundamental. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a pessoa que está aprendendo a dirigir um carro, está lá na autoescola aprendendo a dirigir um carro. Por mais que o instrutor lá da autoescola, ele te ensina, ele deixa você guiar um pouco do carro, você faz ali aquelas aulas obrigatórias, né? Depois você vai tomando um monte de pau, você vai tendo que fazer mais aulas, mas tem um mínimo de aulas ali que você precisa fazer para depois poder marcar seu exame de admissão, né? Para você passar lá no exame de admissão, seja de qualquer tipo de carteira. E a gente nunca se sente 100% preparado. No dia do meu exame, por exemplo, poxa, eu tava assim, cara, não sei se vai dar certo não, cara. Não sei se vai dar certo, se eu vou conseguir fazer o que eu fazia lá nas aulas. Poxa, eu não sei. Apesar de que durante a aula, o meu instrutor falava, poxa, tá andando bem, você vai conseguir sim, tal, só toma cuidado com aquilo. Enfim, ele conseguia me dar ali uma boa parte daquele aprendizado. Mas ele não conseguia me deixar 100% preparado para passar naquele exame. Provavelmente aí, eu arrisco a dizer que 100% de vocês aí que tem carteira, no dia do seu exame, você não estava com aquela certeza absoluta, não tem probabilidade nenhuma de eu ser reprovado. Por mais confiança que você tivesse, tinha aquele fundinho de dúvida ali, que você achava assim, cara, não sei, será? Enfim, quando que você termina de completar essas outras porcentagens? Por exemplo, se o instrutor da autoescola conseguiu caminhar contigo até você ter uns 60%, 70% ali daquelas informações necessárias para você conseguir guiar o carro, fazer o que é preciso para passar no exame. Mas pelo menos eu considero que eu aprendi a dirigir de verdade foi depois na rua. Quando você tem que parar no morro lá, em fila, no campo de batalha mesmo. Arrancar no controle. E lá que eu considero que foi os outros 40%. Mas é lógico, só com aquilo lá, né? Se me põe a primeira vez também, fala assim, põe no morro bem aclive. Não, faz um controle aí. Eu não sabia nem o que era controle. Então alguém teve que me ensinar primeiro o que era um controle de embreagem para me conseguir passar depois por essas dificuldades de uma forma mais fácil. E assim que acontece também quando nós vamos dar aula em escolas, em academias. Às vezes você está muito acostumado com aquele ambiente de academia. Você fala assim, poxa, quando vou falar com as crianças, não é a mesma coisa, elas não compreendem. Enfim, é isso que acaba acontecendo, essa questão. Porque o processo vai te dar uns 60% e o restante você vai adquirir com um pouco da prática, um pouco de olhar as outras pessoas, né, que aplicam isso também. Vamos continuar lá. Então, desse pensamento, esses 60% que você consegue aprender, seja com alguém te ensinando, seja com você estudando, fazendo algum tipo de curso, né, para você se preparar com antecedência, ele é fundamental, porque senão você não consegue mover esse carro. Concorda, galera? Então, olha só, vou te dar um exemplo mais prático ainda. Tenta montar, você que não é mecânico, se eu desmontar um motor de carro na sua frente e deixar lá, você consegue montar esse motor do carro? Sem nenhuma informação, sem nenhuma estrutura? Provavelmente não. Mas agora, se você tiver um manual, se alguém te der ensinar um pouco para você, ensinar para você, olha, essa peça encaixa aqui, essa aqui encaixa lá. Enfim, você pode nunca ter montado, mas você vai ter uma noção, e pode ser que você tenha a chance de conseguir montar esse motor desse carro. Mas agora, se você... Mas nunca, você não conhece nenhuma peça daquele motor lá. Se ele estiver desmontado na sua frente, cara, quero te enganar não, mas vai faltar muita peça. Depois vai sobrar muita peça na hora que você começar a montar lá. Você vai falar, não é possível que tem tanta peça assim. E é isso que a gente sente quando a gente está inseguro para poder dar aulas de capoeira lá na escola. Falei, nossa, eu achava que era só chegar aqui, passar o comando que os alunos iam fazer, que os adultos iam fazer. Mas tem muito mais coisas, tem muito mais informações por baixo dos panos disso daí. Tá? Enfim. Então,
o que você precisa, ter consciência disso, o que você precisa dessa preparação. Você precisa dessa preparação, porque o que frustra a gente é o resultado do não vir. Quando esse resultado não vem, a pessoa às vezes acaba abandonando. Não é só na capoeira, é relacionado a qualquer outro tipo de atividade, qualquer outro tipo de trabalho. As pessoas vão abortando, sim, vão fugindo, vão saindo fora do seu emprego. Ah, eu comecei a andar de bicicleta. Ah, não, aí andou um pouco, não foi o melhor naquilo, a pessoa sai. Começou a fazer outra coisa, ah, não deu certo, ela sai. Começou a musculação, ah, não estou emagrecendo, vou parar. Enfim, a pessoa vai mudando de atividades. Por quê? Falta informações para ela conseguir o objetivo dela. Né, Bruno? Uhum. Verdade. Esse exemplo do carro que você deu, eu acho ele ótimo mesmo, de quem começou a aprender a dirigir. Comigo foi da mesma maneira também. Eu nunca achava que eu estava pronta para chegar lá no exame e participar do exame. Né? Eu sabia que eu sabia fazer as coisas, mas ao mesmo tempo eu nunca me sentia preparada. Se eu falasse assim, já fiz 45 aulas e falasse assim, Bruno, você está pronta para ir para a rua? Eu sempre ia falar que não ia estar pronta. Sempre assim. Fora ali o conforto, né, de ter o seu instrutor do lado, te passando ali as informações. Se você fizer uma cagada, qualquer coisa, ele pisa ali no freio ali, que ele tem um pedal ali do freio para pisar. Aquela insegurança, né? A gente acaba jogando a nossa insegurança em cima do instrutor. E é muito engraçado, porque comigo foi da mesma maneira. Quando eu fui fazer o exame de carro, e meu instrutor falou, Bruna, você está preparado, você vai conseguir, você vai passar de primeira, que você dirige bem e tal. Modéstia à parte, né? O meu instrutor de escola foi o mesmo instrutor do professor Paraíba. E ele falou comigo, tá, gente? Ele falou comigo que eu dirigia melhor do que o professor Paraíba. Se gabando, né? Quem conhece... Fala pra ela que é feio isso, ficar se gabando. Quem conhece a gente aí sabe que eu dirijo melhor que ele. Então, meu instrutor falou, Bruna, você tá pronta, você vai conseguir. Mas, gente, era dor de barriga, eu ficava me sentindo mal. A única coisa que eu tinha certeza ali é que eu poderia, a professora lá está colocando a hashtag cagada, é que eu poderia cagar minha roupa mesmo, porque eu estava muito nervosa, estava toda preocupada. Eu falei, meu Deus do céu, e as pessoas têm aquela mania, né, de colocar o examinador, como se fosse um demônio, cara, né? E a mesma coisa acontece também. Às vezes a gente coloca as crianças ali como se fosse um monstro, às vezes a dona da escola, às vezes as donas ali das academias, é a mesma maneira. Só que quando eu entrei no carro para fazer o exame, o examinador olhou para mim e falou assim, Bruna, quando você estiver pronta, você pode começar. Gente, na hora que eu fui colocar a mão na marcha para poder passar minha mão tremendo, aí eu tirei a mão e falei, não, peraí. Eu sei o caminho que eu tenho que seguir, eu já fiz as aulas, eu sei fazer uma parada regulamentar, eu sei fazer realinhada, eu sei fazer vaga, eu sei fazer controle, eu sei fazer tudo. Então, se eu já sei o caminho que eu tenho que seguir, eu já sei como que faz tudo, então eu não tenho que ficar nervosa, eu vou conseguir fazer. E eu fui lá para o exame e eu consegui passar de primeiro. O professor Paraíba, ele passou de segunda, né, gente? Mas eu passei de primeira. Mas eu consegui passar de primeira. Vai sair treta nessa live aqui. Vai sair treta nessa live. Então deu certo, né, gente? Mas o que eu tô querendo dizer? Quando a gente... que ele falou, quando a gente já sabe ali o caminho que a gente tem que seguir, já tem certinho, mesmo que a gente se sinta um pouco inseguro, o campo de batalha é que vai tornar a gente mais esperto naquilo ali. Porque eu hoje dirijo muito melhor do que quando eu comecei a sair na rua para dirigir sozinho. Dirijo muito melhor. E é com os erros e acertos que a gente vai aprendendo mesmo, né? E às vezes a gente pode pensar assim, mas será que eu vou conseguir ter alunos? Às vezes a gente acaba pensando nisso. Não, então eu vou para o campo de batalha. Eu já sei o que eu tenho que fazer e tudo, mas às vezes eu tenho medo de não conseguir ter alunos. Eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que vai ser muito difícil. Às vezes é difícil lidar com crianças, às vezes é difícil lidar com adultos, a gente não sabe nem o que está passando na cabeça dele direito. E é o que eu falei, os alunos, eles na verdade, eles são um reflexo de um bom método, né? Com formas ali de prospecção de alunos, com uma metodologia de ensino, uma metodologia de retenção desses alunos. Então, no começo, como eu falei do carro aqui também, no começo é sempre mais difícil, mas depois a coisa começa a andar, né? É igual andar de bicicleta. Qual a galera aí que sabe andar de bicicleta, né? Você começa ali de rodinhas, o papai, a mamãe, o vovô e a vovó colocam as rodinhas ali na bicicleta.
para ter uma segurança, você dá uma desequilibrada, a rodinha vai te dar um apoio. Aí, aos poucos, tem gente que tira uma rodinha só, né, para ficar mais ou menos, depois tira outra e vai tentando ali. E depois que você tira a rodinha, você acaba saindo andando. De vez em quando você cai no meio do caminho, rala o joelho, leva uns tombos, né, ganha umas raladas, uma cicatriz no cotovelo. Mas é normal, depois logo, logo você vai conseguir se equilibrar, porque você já entendeu como que a bicicleta funciona. E mesmo você sabendo andar de bicicleta, mesmo, por exemplo, eu ando de moto também, tenho carteira de moto, mesmo sabendo andar de moto, de vez em quando a gente sofre uns erros ali no meio do caminho, mesmo sabendo, mesmo já tendo a prática toda, de vez em quando a gente dá umas erradas ali no meio do caminho, às vezes a gente cai, se machuca, isso é normal, gente, porque igual o professor Paraíba falou, a gente nunca vai se sentir 100% preparado para estar ali no campo de batalha, né, professor? É isso daí. E tem uma outra coisa também, né, que eu já vou falar, né, e inclusive foi o que o Coiote Candeias ali, o Coiote do Candeias colocou para nós aí, que dá aula para as crianças, muitas pessoas, muitos capoeiristas, na verdade, né, eles estão muito habituados a dar aula para adultos, e quando você vai dar aula para crianças em escolas, a coisa é um pouco diferente. Você percebe que a metodologia, aquela que você chega lá na frente, né, de ginga aí, vai lá, todo mundo, daqui para lá, 20 vezes, vai, isso, não funciona tão bem, não funciona, não funciona tão bem, não funciona, literalmente não funciona. O ambiente das escolas é completamente diferente. Então você tem uma série de coisas que o Coiote colocou ali, e é verdade que você precisa adaptar para que você consiga lidar com as crianças. Então, eu acredito que tem muita gente que gostaria de dar aula em escolas, gostaria de dar aulas para crianças, mas tem essa dificuldade de se comunicar com as crianças, né? Tem essa dificuldade de se comunicar com as crianças, que eu acredito que talvez seja uma das maiores dificuldades na hora que alguém que não tem experiência vai dar aula numa escola, é se comunicar com as crianças de uma forma eficiente, que eles entendam e sintam o desejo de fazer as aulas, os exercícios que você passa. Então, e às vezes eles ficam assim, pensando assim, cara, para dar aula para criança tem que ter alguma coisa a mais, eu preciso ter recursos, eu preciso ter... Enfim, você fica sentindo assim, não tem o material para poder ensinar as crianças. Você sente essa falta de informação. E por isso a gente se caracteriza que, às vezes, a pessoa é muito bom de capoeira, consegue ensinar os adultos, mas porque tem dificuldade, né? Às vezes, de manter o número de alunos na turma, das crianças lá, ou gostaria de entrar nesse mercado. Então, essa é uma dificuldade que as pessoas têm. E a comunicação é a mais complicada delas. Por quê? Você precisa adaptar as coisas da capoeira para as crianças. Você precisa falar numa linguagem diferente. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, criança não entende você falar com ela assim, olha, faz aí isso daí que você vai ficar mais forte. Esse movimento vai ficar melhor se você ficar mais forte. Eles não entendem você falar ficar mais forte. Criança de 6 anos, 7 anos, 5 anos, 3 anos, eles não entendem que o conceito de ficar mais forte para eles não faz diferença. Eles não querem isso simplesmente só ficar mais forte. Então, quando você estabelece uma correlação, vou dar um exemplo para vocês. Quando você fala assim, olha, vamos fazer de novo. Vamos fazer 20 vezes esse martelo, que é para ficar forte, que nem o Hulk. Quando você fala isso, é que nem o Hulk. Nossa, eu já estou que nem o Hulk. Então, eles começam a relacionar. Então, é esse tipo de coisa que você precisa fazer. É baixar um pouco as suas expectativas de que o aluno vá gostar das mesmas coisas que você gosta. As pessoas tendem, os capoeiristas, né, os profissionais da área de capoeira, eles tendem a imaginar isso. Olha, não, eu gosto de treinar base, de treinar aqui cadeira, pá. Não. Uma criança pode gostar de treinar cadeira, de treinar base, se você não contextualizar para ela, não vai fazer sentido nenhum. Ela não tem senso de, não, isso aqui, esse braço aqui, para você ficar mais defendido. Uma criança de 5, 4 anos, ela não, a mão é aqui, a mão é sempre flexionada aqui, a base não pode baixar, tem que proteger o rosto, fecha.
linguagem, entendeu? Se você quiser ensinar uma bananeira para ela, por exemplo, tem que fazer, ó, bota o pé na parede, fica aí meia hora até você conseguir fazer esse negócio direito. Não é assim que funciona. Você tem que falar assim, ó, quero ver agora todo mundo colocando os pés lá em cima, lá na parede, que nem o Homem-Aranha. Subiram os pés na parede que nem o Homem-Aranha. Filho, todo mundo, até as meninas, vai virar Mulher-Aranha nessa hora aí. Verdade. Você tem que adaptar a sua linguagem. E a mesma coisa em relação à brincadeira. Às vezes você quer passar uma brincadeira super complexa, que para você não é complexa, mas depende da faixa etária que está ali. Se for uma criança de 5 anos, por exemplo, você ensinar para ela, né, não, vou botar um menor um pouquinho, de 4 anos, educação infantil ali, se você quiser ensinar para ela ali uma brincadeira, por exemplo, vou dar uma brincadeira aqui, pique-cola, tá? Uma brincadeira simples, que para mim é simples, para você é simples também, e todo mundo conhece. Dessa aqui, tá? Tem um pique-cola capoeira que a gente faz, que é super legal, que funciona ali muito bem com o ensino fundamental. Mas na educação infantil não funciona tão bem. Por quê? As crianças da educação infantil, quando você põe um para correr atrás do outro, todo mundo quer ser pego, ninguém quer fugir do pegador. Entendeu? É poucos que entendem essa linguagem assim. Não, ele que é o pegador. Foge, senão ele vai te pegar. Então, é isso que é a dificuldade das pessoas em lidar com as crianças, dos profissionais, né, que querem atuar nessa área, em lidar com as crianças. Mas o que você precisa fazer é adaptar essa linguagem, tá? Adaptar a sua metodologia, saber as coisas que as crianças gostam, as brincadeiras que funcionam com as crianças, as atividades que funcionam com as crianças, entendeu? Uhum. A linguagem que você usa com as crianças, é isso que vai fazer a sua turma encher, é isso que vai fazer você ter várias turmas, tá bom? Sim, é verdade. Bruna, fala sobre aquela outra dificuldade do... você já falou, né? Você falou antes ali. Já anotou aqui para não esquecer nada aqui para vocês. Uma outra que o pessoal tem muito, que é muito comum, vez ou outra, vem esse questionamento, o pessoal manda mensagem para nós e tem muitas dúvidas sobre isso daí. Precisa ser professor de educação física ou ter algum diploma de pedagogia para poder dar aula de capoeira? As pessoas costumam fazer muito essa pergunta para nós, tá? É comum. Quando não faz para nós, eu vejo perguntando para outras pessoas, uns falam que sim, outros falam que não, mas eu vou esclarecer para vocês. Tem muitos anos que a gente atua nesse mercado, eu tenho formação em educação física, mas vocês já me ouviram falar em outras vezes aqui, a galera que é chegado aí já me ouviu falar que pouquíssimas vezes alguém exigiu o meu diploma para poder atuar com capoeira. E eu vou dizer às vezes que foi importante, tá? Vou dizer às vezes que foi importante para conseguir aquele trabalho ou não conseguir aquele trabalho. Ou me manter naquele trabalho ou não me manter, tá bom? Primeiro passo, que é inegável, que é o quê? Uma formação em educação física ou em pedagogia te auxilia, te dá muito material e te dá também uma segurança maior para você, por exemplo, que você vai ter conhecimento sobre o curso, sobre o corpo das crianças, dos seus alunos, a construção do movimento, né, processo de aprendizagem motora, desenvolvimento muscular. Você vai ter uma compreensão melhor sobre isso. Mas, ao final das contas, não é isso. Não é isso que determina se você vai conseguir trabalhar numa escola, se você tem um diploma ou se você não tem um diploma. Em alguns momentos, me foi pedido. Quando atuar, por exemplo, na grade curricular. O que é atuar na grade curricular? É quando você atua dentro da grade ali. Por exemplo, os alunos entram 1 hora na escola e saem às 5. Para você atuar dentro desse horário, principalmente ali com o ensino fundamental, a Secretaria de Educação fiscaliza isso. Você precisa ter uma formação, ou em pedagogia, ou em educação física, tá? Ou educação física. Você precisa dessa formação para poder estar atuando ali dentro, como profissional de capoeira. Eles acabam assinando ou fazendo um contrato como educador físico, mas você ministra as aulas de capoeira. Nesse contexto, me foi solicitado. Mas das 13 escolas onde eu trabalho, somente duas
me pediram esse diploma. Por quê? Para atuar dentro da grade. Agora, em todas as outras, onde eu atuo de forma extracurricular, onde eu trabalho depois da grade curricular, terminou o horário ali das 5 horas, terminou as aulas de todo mundo, tem o extraturno, onde as atividades ali, você tem um contrato direto com o pai. E por isso que isso é possível, tá? Por isso que isso é possível. Você é ali, naquele momento, um professor de capoeira. Como você poderia ser um professor de dança, um professor de música, um professor de qualquer outra coisa. Enfim, você está trabalhando ali no extraturno. Então, a Secretaria de Educação não fiscaliza esse tipo de coisa. Não faz parte mais, né, do que está dentro das coisas que ela tem que fiscalizar. Então, essa extraturno, você não precisa ter formação em pedagogia ou educação física. Uma outra coisa é as pessoas pensarem que são todos também. Por exemplo, na educação infantil, que é muito comum, para cada escola, eu arrisco a dizer aqui, tá? Para cada escola que tem educação infantil e ensino fundamental, tem pelo menos mais uma que só tem educação infantil. Então, tem pelo menos o dobro. Deve ter pelo menos o dobro. Estou chutando aqui aleatoriamente, alucinando aqui, tá bom? Que tem mais escolas que têm educação infantil do que escolas que têm educação infantil e ensino fundamental. E qual que é o lance? Educação infantil não tem essa obrigatoriedade, porque o horário deles é mais flexível. Eles têm, por exemplo, aulas que você não vai encontrar interrompendo, por exemplo, as aulas do ensino fundamental. Então, você se encaixa ali como professor de capoeira, como um professor de música, como professor de dança, como professor de teatro, que na educação infantil isso é muito comum. Que é muito comum, porque eles não têm vamos dizer assim, o currículo deles, das coisas que eles aprendem na educação infantil, não é tão rígido. Inclusive, esses tipos de atividades já tem um espaço reservado na grade deles para complementar Sim. a formação dessas crianças. Então, é muito comum. Várias escolas onde tem só educação infantil, às vezes você consegue trabalhar até mesmo dentro do horário. É comum de acontecer isso também. Sim, verdade. E às vezes as pessoas, elas cometem também alguns erros, né, nesse processo ali de iniciar as aulas, né, porque às vezes a pessoa acha que está preparado tudo para estar dando aula nas escolas e acaba cometendo um erro, ou então não está preparado e comete o erro nesse processo de tentar se preparar. Que às vezes as pessoas elas preferem pegar o caminho mais longo, um caminho mais incerto, né? Ou seja, ela tenta ali começar sem ter nenhum método, sem ter um guia para você seguir. E às vezes elas conseguem até fechar com algum lugar para dar aula, com alguma escola, ou até alguma academia também. Mas aí na hora que ela começa a dar aula ali, começa no processo, ela acaba percebendo, ela vê que não é tão simples assim fazer uma turma encher, por exemplo. Ela começou de qualquer jeito, digamos assim, e ela vê que, na verdade, não é tão simples assim. Ela não consegue fazer uma turma encher, ela não consegue fazer que os alunos assim, interajam ali na aula, né? Porque se você não tiver uma metodologia bem sólida, os alunos eles não vão prestar atenção, né? Igual o pessoal falou aí, eles vão acabar virando a aula de cabeça para baixo. Né? Então, qual que seria o jeito certo de fazer, então? O que eu preciso saber para eu poder estar preparado? Você tem que saber montar uma proposta de trabalho, por exemplo, né? O que seria essa proposta de trabalho? Seria você colocar no papel e também saber falar, é claro, né? Não é só estar no papel ali bonitinho e você não saber apresentar aquilo. Mas essa proposta de trabalho seria você colocar no papel, você também saber falar dos benefícios que aquela dona de escola ou aquela dona de academia vai ter em inserir a capoeira na empresa dela. Né? Quais são as vantagens para ela ali e para os alunos tá inserindo a capoeira, está deixando você como profissional entrar na escola dela. Porque através disso você também já vai saber qual o melhor valor de mensalidade que vai se encaixar no padrão daquele ambiente. A proposta de trabalho já tem tudo isso ali bem pensado. Se você for parar para pensar, né? Porque muitas pessoas acham que quando você vai conversar com uma dona de escola, por exemplo, é só uma apresentação. Vou só apresentar aqui o que é capoeira, apresentar o meu trabalho e tudo. Mas não, na verdade, essa apresentação, a apresentação dessa proposta de trabalho é uma venda que você está fazendo de um produto. Né? E esse produto, no caso, são suas aulas, são o seu serviço.
e enquanto ela não vê as vantagens de comprar o seu produto, ela não vai aceitar a sua proposta. Né? Para você ter uma ideia, para você conseguir compreender melhor do que eu estou falando. Vamos supor que você está na sua casa e é muito comum todo mundo receber ligações de um call center, seja de alguma operadora, seja do cartão. Vamos colocar uma operadora te ligou, uma operadora de celular te ligou. Aí você tem o número da Oi, por exemplo. Aí a Oi te liga querendo te oferecer um plano mais caro. Qual que é a primeira impressão que você tem? Tá querendo me arrancar mais dinheiro, né? Até então, a única visão que você tem daquela operadora é que ela só tá ali para querer ganhar dinheiro em cima de você. Só que aí aquela operadora, a mulher do call center, né? Conversa com você, ela explica as vantagens de você trocar o seu plano por um plano melhor. Ela mostra, olha, esse plano aqui ele é um pouquinho mais caro, mas você vai ter isso, isso e isso de vantagem. Vai aumentar 5 megas na sua internet, você vai ter ligações ilimitadas para o Brasil todo, para qualquer operadora, WhatsApp, Facebook, Instagram ilimitado. Aí você já começa, né? Já começa a querer comprar mesmo aquele produto. Então, quando a pessoa sabe te apresentar essa proposta aí, você acaba de uma vez ou de uma certa forma sendo vendido, digamos assim. Por quê? Porque você viu que ela não está só querendo ganhar dinheiro. Você viu que tem aquele valor ali, mas que você vai ter vantagens em contratar esse serviço. Da mesma maneira vai ser com a venda, né? Com essa proposta de trabalho. Então, essa proposta de trabalho ela tem que ser realizada com os pais dos alunos também. Né, a dona da escola, vamos supor, se apresentou para ela ali os benefícios dela ter a capoeira na escola, que não é só você que vai ter esse benefício, mas também ela, a escola em si, os alunos, todo mundo vai sair ganhando, vai ser bom para as crianças. Então, dessa maneira, você consegue fazer uma outra venda. O que seria essa outra venda? Você consegue apresentar essa proposta de trabalho para os pais. Depois dos pais também, os próprios alunos, né? Ou então, primeiro os alunos, depois os pais. Geralmente, na verdade, você vende primeiro para os alunos, né? Através de aula experimental, que a gente já falou aqui, para depois vender para os pais, que é através do bilhete e tudo mais, que a gente já falou também. Então, você saber montar um plano de aula específico também para cada faixa etária, também é uma forma ali de você estar se preparando. Né, você saber montar ali para a faixa etária do maternal, por exemplo, ou do maternal até o segundo período, né, que é a educação infantil, um plano de aula só para ensino fundamental, uma só para adolescentes, uma só para adultos, uma só para idosos, porque são faixas etárias diferentes, a linguagem é diferente, a visão é diferente. Então, você sabendo montar esse plano de aula específico, você vai saber qual tipo de linguagem você tem que usar com cada um desses alunos, vai saber quais são os materiais corretos para serem utilizados ali nas suas aulas, os tipos de brincadeiras que você pode utilizar, porque tem brincadeiras diferentes, igual o professor falou aqui, e toda a estrutura da aula ali, do início, meio e fim, não é? É isso daí, pessoal. E nós chegamos no momento para a gente findar aqui. E eu vou dar uma dica prática para vocês, tá? Algo para vocês implementarem assim que possível aí para vocês, que algumas coisas, né, no momento não vai dar para começar tão agora, mas outras dá. Então, primeira compreensão, nós aprendemos, né, esse processo de se preparar é um processo de aprender, né? É um processo de aprender. E nós aprendemos de 3 maneiras principais, tá? De 3 formas principais. Uma é estudando, essa dá para vocês fazerem, tá? Olhando a minha trajetória, uma das coisas que mais me ajudou a quebrar minha insegurança para poder dar aulas, né, para conseguir ter turmas cheias, para conseguir trabalhar em muitos locais, para conseguir ganhar bem através da capoeira, foi fazer um curso. Obviamente foi fazer um curso, tá? Mas, enfim, tem outras formas de você adquirir também parte e outras formas de se aprender. Então eu disse, ó, uma das formas de você aprender é estudando. A outra forma de você aprender é colocando em prática. Quando a gente vai a campo e começa a colocar em prática, a gente aprende no erro e acerto. Obviamente tem seus prós e tem seus contras. Eu só disse que é uma das formas de você aprender. Por exemplo, quando você faz isso, você é mais sofrido, você passa algumas vezes por algumas coisas que você tivesse estudado antes,
você não ia passar, você já conhece já o percurso, é mais ou menos quando você fosse tentar encontrar um caminho, né, que fosse ir num lugar onde você nunca foi, sem GPS. Hoje em dia com o GPS é mole, né? Com o GPS é fácil. Verdade. Porque você conhece o caminho. Você conhece o caminho, é fácil, você nem pergunta mais, você só quer saber onde que o local é, você não precisa nem pedir informação. Antigamente, quando não tinha o GPS e mapa não é tão comum das pessoas utilizarem, todo mundo ficava explicando a rota. Olha, você passa assim, você vai passar a Casa Azul, vai virar à esquerda, depois vai dobrar à direita e chegou lá na minha academia ou na minha casa. Enfim, quando a gente ia dar um percurso para alguém, a gente falava assim dessa forma. Então você tem a forma de aprender através do estudo, do erro e do acerto, que você também aprende, por mais que seja sofrido, quando você vai, coloca uma coisa lá, você tenta fazer uma coisa, você tira, olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Você testa de novo, olha, agora funcionou isso, aquilo não funcionou. Você testa de novo e você assim vai melhorando. É um processo mais longo. E tem também uma outra forma de se aprender, que é fazendo estágio. E essa é uma dica prática aí para vocês que têm essa oportunidade às vezes. Às vezes tem alguém do grupo de vocês, às vezes tem alguém, né, que vocês podem acompanhar, às vezes até de alguma outra forma, ainda que distante, você pode acompanhar a pessoa numa espécie de estágio. Tá? Ainda que essa pessoa às vezes possa te dar um acompanhamento, ainda que for através de um áudio, através de um vídeo, através de algum tipo de informação assim. Essa forma de estágio vai fazer você aprender com você olhando a outra pessoa, né? Vamos dar um exemplo mais claro. Quando alguém vai te ensinar um movimento, né? Como são as aulas de capoeira? Basicamente, elas são muito visuais. O mestre vem, ele passa ali a movimentação e fica todo mundo assim, olhando. Beleza. Na hora de fazer, alguns conseguem, outros não conseguem. Ou conseguem parte, mas sempre você consegue pegar ali boa parte daquilo. Porque a gente observando, a gente consegue muito bem, principalmente quanto mais experiência você tem naquilo, mais condições você tem de aprender observando. Então, estagiar, observar pessoas fazendo isso que você quer aprender é uma excelente forma, uma forma muito prática de você aprender as coisas, tá? Então fica aí essa dica prática para vocês. Eu queria ver a dica, a hashtag de hoje aí. O pessoal tá fraco hoje de hashtag, cara. Eu acho que tinha que ser hashtag Velotron. Maratona da retomada. Não, hashtag maratona da retomada. Não, hoje ainda não. Queria alguma coisa relacionada aqui à segurança. Alguma coisa que vocês pegaram aqui na live e falaram assim, olha, poxa, isso daí foi uma sacada para mim. Eu vou implementar isso daí. Isso daí vai me dar... Eu acredito que isso daí encaixou com a minha história, com a dificuldade que eu passo lá, tá bom? Eu gostaria de ver. Gostaria de ver de vocês. Pessoal, se tiver alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutinhos aqui. Eu e a instrutora Bruna poderíamos responder ainda algumas perguntas, tá bom, pessoal? Sim. Eu tô tentando achar algumas hashtags aqui, tá difícil. Cadê? Professor Irã. Ó, tem uma aqui do... A Tia Lu. Tem uma aqui Pode do... falar. Ravail Dias. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que é. Ele disse que fez uma pergunta tal. O professor irá ministrar aulas de capoeira ou fazer parte do corpo docente? Olha, eu vou te responder do jeito que eu entendi aqui, tá bom? Olha, não entendi muito, não. Corpo docente são todos os professores da escola. São todos os professores da escola. Eu acho que talvez a distinção que você quer fazer, se não for isso, depois você me fala, tá, o Ravail? Você me fala se é isso mesmo. A distinção que você está querendo fazer é que, assim, corpo docente são as pessoas que trabalham dentro da grade curricular. Isso, eu acho que é isso. E só assim, vai ministrar aulas, são no extraturno? Ó, isso Rafael Dias é professor Cabelo. Pessoal, professor Cabelo aí,
eu acho que é isso que você quis dizer, né? Que o se a pessoa que vai dar aula de capoeira lá, se ela vai fazer parte do corpo docente ou se ela vai ser só um ministrante de aula naquela escola lá. E depende, tá? Porque essa denominação não cabe só para aquelas pessoas que atuam na grade curricular, não. É comum porque aquelas pessoas lá que estão na grade que trabalham na grade curricular, elas têm maior carga de horário dentro da escola. Então é normal que ela tenha mais assim, esteja mais acostumada com aquele ambiente, as pessoas reconheçam mais ela lá dentro, porque veio todos os dias da semana, por muitas horas naquele local. Os pais, assim, costumam entender que o corpo docente não são essas atividades extraturno. Mas é comum também, e eu já fui apresentado várias vezes como parte do corpo docente. Isso aí vai de escola para escola. Tem escola que não dá moral. Tem escola que não dá moral, tá? Mas, pelo menos nas nossas, as escolas que nós trabalhamos, às vezes isso é conquistado com mais com mais tempo, né? Às vezes é conquistado com mais resultado, porque o que mais tem, infelizmente, para nós, como profissionais da área de capoeira, são profissionais fajutos. São profissionais fajutos que, às vezes, não vai lá dar aula. Aí, assim, deu pouco aluno, ele não implementa mais estratégia nenhuma e larga a turma. Aí, aluno já tinha comprado uniforme, já tinha entrado para participar de formatura. Aí, depois não devolve o dinheiro. Aí, depois o pai quer devolver o uniforme para a escola. Aí, dá um barraco só. Enfim, tem muitos profissionais ainda que, infelizmente, talvez por conta, né, de não estarem preparados, acabam não sabendo lidar com algumas dificuldades como essas, e às vezes ele abandona, porque ele fala assim, pô, 5 alunos, cara, 5 alunos não dá para continuar não, vou ganhar nada aí. Mas, enfim, né, poderia ter implementar outras estratégias de prospecção de alunos para aumentar ali, e ele ganhando ali, aproximando cada vez mais, a escola reconhecendo ele como um profissional de verdade, porque eu vou te falar não, mas geralmente nós, quando chegamos lá na escola, eu acho que a gente é até mais querido do que alguns professores que estão lá sempre com as crianças. É impressionante, é impressionante. Eu acredito que seja pela nossa capoeira e acredito que seja também por ser também uma atividade física. Então, assim, os alunos se conectam muito. Eu acredito também que seja por causa, né, da metodologia que deixa os alunos muito encantados com as aulas, enfim. É sempre bom você fazer uma atividade onde que você tem muitos alunos ali, né? Você interagir com outras crianças ali e gera sempre, né? A capoeira tem uma energia muito boa, que eu acredito que isso acaba até passando para os diretores, para as outras pessoas, né? Eu já vi algumas pessoas assim da escola, que, por exemplo, a gente gosta de chamar todo mundo de tia, né? Mas a colaboradora que trabalha na escola como auxiliar de limpeza, por exemplo, ela fala assim, nossa, professor, eu gosto mais de você do que esse povo que eu vejo aqui todo dia, né? Porque às vezes a pessoa que está lá todo dia não faz uma pergunta, não cumprimenta, não dá um bom dia, não preocupa com aquela pessoa ali que também faz parte da escola. Então, às vezes, né, algumas coisas desse tipo que acabam fazendo diferença também. E você acaba se tornando parte do corpo docente. A escola começa a te reconhecer. E eu acho que essa é uma oportunidade ótima para a gente provar que a capoeira é um esporte sério, né? E que tem bons profissionais também, né? Porque antigamente, há um tempo atrás, a capoeira era muito marginalizada. E até hoje, por algumas pessoas que têm um certo preconceito ali, ainda acham que a capoeira é muito marginalizada. Então, a gente também tem essa oportunidade, e a gente... Quando a gente está inserido nesse meio escolar, a gente tem a oportunidade de mostrar a seriedade do nosso trabalho e que nós somos profissionais de verdade, né, educados, e que os capoeiristas são educados, sabem do que falam, sabem do que estão ensinando, né, da importância da capoeira. E eu acho assim, quando a gente faz esse tipo de coisa, não só nós como profissionais ganhamos, mas toda a capoeira ganha. Porque a capoeira acaba ganhando novos admiradores, acabam ganhando professoras, donas de escola, donas de academia, que ficam super encantadas com o trabalho, né? Quantas vezes aí a gente já ouviu falar, uma vez, um professor de uma academia que eu dou aula, é uma academia de musculação, e eu dou aula lá no salão de ginástica.
E um dos professores lá, que é personal também, e é muito amigo nosso, falou, olha, o pessoal tá com ciúme dos professores de capoeira aí. Eu falei, uai, por quê? Ah, porque a dona da academia fez uma reunião com todos os colaboradores da academia e falou assim que a gente tem que ficar de olho nos professores de capoeira, que os professores de capoeira estão sendo ótimos profissionais e estão divulgando muito bem a capoeira, não só na academia, mas na internet, estão sabendo divulgar o trabalho, estão fazendo um trabalho bacana, estão sempre chegando no horário. Então a galera aí está ficando com ciúme de vocês. E é essa a intenção, não no sentido de causar ciúme, mas no sentido de mostrar que a capoeira é algo sério, né? Que é algo tão legal. Então a gente tem que saber enxergar esse tipo de oportunidade também, porque toda capoeira sai ganhando, né, gente?